Olá, amigo vestibulando, seja bem-vindo a essa revisão da FUVEST 2023-2024 e vamos trabalhar agora com o livro Angústia de Graciliano Ramos, livro esse indicado pelo vestibular da FUVEST e que abre as portas para você ingressar simplesmente na USP. Então vamos lá, essa obra é de um importante escritor, Graciliano Ramos, autor que, com muita recorrência, cai nos vestibulares e aparece em Unesp, Enem e outros, né? É um livro do segundo tempo modernista brasileiro, parte da prosa, ou seja, essa obra está inserida dentro do que seria o neorrealismo. E o que há de neorrealismo nessa obra? Primeiro, a análise psicológica, em que é um livro que, mais do que retratar o universo exterior de uma sociedade ou de uma região, vai retratar o universo interior das personagens e, em especial, de um deles, que é o Luiz da Silva, tá? Então, haverá essa análise psicológica misturada à análise social, ao regionalismo e à crítica. Como obra modernista, apresenta também o expressionismo e o surrealismo, tá? O expressionismo pelos exageros, quando o narrador vai nos contar os fatos, e o surrealismo pelo sonho, pelos delírios, pela loucura. Quem nos conta a história é Luiz da Silva, personagem protagonista do livro, um funcionário público marcado por uma frustração e por uma angústia muito grande. Ele é alguém que faz uma espécie de dossiê psicológico, tentando encontrar as causas das frustrações presentes, misturando o que vive e viveu no presente próximo com um passado mais distante desde a infância, ok? Esse Luiz da Silva é neto de Trajano e senhora Germana, ou Sinhá Germana, melhor. Ele é filho de Camilo, tá? Vem de uma família, podemos dizer, de latifundiário, né? O Trajano foi um coronelzão, mas ao falecer no final da vida, deixou muitas dívidas, de tal maneira que o pai vai conseguir montar uma venda numa vila, e quando o pai morre, o Luiz da Silva fica sem nada. Então, há essa derrocada financeira. Há outras, como, por exemplo, as humilhações que ele recebeu na infância, seja por parte do pai, seja por parte do professor, ou violências que ele presenciou, como os maus tratos do Trajano para com a Germana, ou histórias de violência típicas do Nordeste. No presente, o Luiz da Silva trabalha como funcionário público, tem uma vida rotineira, monótona, meio sem graça. Gosta muito de ler, no fundo do quintal. E é nessas leituras que ele vai conhecer a Marina, por quem ele vai se apaixonar, uma vizinha de sua casa. Ela é filha de Adélia e seu Ramalho, eles são de uma família muito humilde, e, paralelamente a esse conhecimento da Marina, o Luiz frequenta ambientes de amigos ou de colegas, ambientes meio intelectuais, e é nesses ambientes que ele vai conhecer o Julião Tavares, tá? Um inimigo que vai ser assim a gota d'água para desencadeamento de muitos fatos na história. O fato é que Luiz se apaixona por Marina, ela demonstra um interesse por ele, querendo casar. E ele vai juntar as suas parcas economias e entregá-las à Marina para poder comprar o enxoval. E durante esse processo pré-casamento, eis que esse Julião Tavares vai atravessar o caminho, vai seduzir a Marina por meio de presentes, ingressos de teatro, bons restaurantes, e ela, incentivada pela mãe, abandona o Luiz da Silva para ficar com o Julião Tavares. Isto começa a gerar uma grande angústia em Luiz da Silva, que se somam
a lembranças que ele vai trazendo do passado, né. E a sua casa é habitada por Vitória, a sua empregada, mas é frequentada também por Pimentel, por Moisés, por Ivo, por Gouveia e cita-se vários vizinhos também, tá. Vale destacar o Moisés, que era um judeu, uma pessoa dos negócios, um homem de boas posses, mas que gostava muito do Luiz da Silva, emprestava dinheiro ao Luiz da Silva e, inclusive, não cobrava muitas vezes, tá? O Ivo era um andarilho boêmio que frequenta, passa pela casa do Luiz da Silva e é ele quem vai lhe dar uma corda, corda essa fundamental para o desenrolar da história. A narrativa se passa entre os anos 30, tá? Dura mais ou menos um ano. O presente se mistura ao passado, há muito flashback e o domínio, sobretudo, do tempo psicológico, ok? É o narrador que vai se deixando navegar pelos pensamentos soltos, aleatórios que perpassam a sua mente. O espaço é Maceió, ele mora na Rua da Macena, numa casa de aluguel, mas há muitas referências ao sítio do avô e à vida em que morou com o pai, bem como a descrições de bairros ali de Maceió, bairros humildes, sobretudo, e que nós temos um retrato social assim relacionado à desigualdade que havia em Maceió, ok? A linguagem se parece com um monólogo interior, como se fosse um grande desabafo do início ao fim do livro, mas é uma linguagem padrão, com regionalismos, há um fluxo confessional durante a obra inteira, muitas digressões que lembra, de certa forma, o Machado, há algumas palavras inventadas, há também certas expressões chulas, obscenas e também metalinguagem, reflexões sobre o próprio livro, ok? E esse livro vai contar a história sem haver uma divisão por meio de capítulos, por exemplo, há, por exemplo, uma hã, organização estrutural, da seguinte forma: acaba um capítulo, há 3 asteriscos e aí começa um outro capítulo, ou seja, essa falta de divisão, confirma o fato de o livro ser uma confissão, ok? Um relato meia culpa de um homem desesperado. Qual a causa do desespero do Luiz? Ele assassinou alguém. Como? Enforcado por meio de uma cobra, e esse alguém é o Julião Tavares, que roubou a namorada noiva do Luiz da Silva. Mas detalhe, isso não configura o Luiz da Silva como um assassino, alguém que tem uma vida, em que se pratica o mal. Tanto que ele vai remoer e remoer muito mal-estar por ter perdido a Marina, até, chegar a esse ato extremo, né, de pegar, o Julião traiçoeiramente, jogar a corda no pescoço, puxá-lo e acabar com a vida dele, ok? E ele conta isso de uma maneira caótica, alucinada e aleatória, registrando os fatos que magoaram o narrador como causas para essa atitude extrema que ele nos comete, ok? É uma obra em que o Julião Tavares, mais do que ser um romântico, intrometido, ele é um representante, da elite e do sistema capitalista. E o Luiz da Silva passa por um aperto muito grande pelo fato de ele ser um funcionário público e o seu salário, mal dá para pagar as contas, né, muitas vezes ele contrai dívidas. E o Julião, ao contrário, é um herdeiro da firma Tavares e Companhia, uma espécie de bom vivant, que passa o seu tempo seduzindo moças, geralmente moças humildes, abandonando-as e procurando outra. E assim vai acontecer também com a Marina, que, assim, incentivada pela mãe, imaginou que o Julião estava a fim de casar-se com ela, mas na verdade o Julião vai abandoná-la depois de um tempo
e ainda grávida, ok? Ou seja, são muitos acontecimentos que vão acontecendo na história e o Luiz da Silva vai tentando costurar esses acontecimentos, iniciando o livro dizendo que fazia 30 dias que se levantou, de um estado de enfermidade, mas acha que ainda não se curou totalmente. Que estado de enfermidade é essa? Que necessidade de cura é essa? Só sabemos isso lá no final do livro, ou seja, há uma clara conexão entre o início e o fim do livro. E no caso é que o Luiz, após assassinar o Julião Tavares, pensou ter lavado a alma, mas o que vai acontecer é um sentimento de culpa muito grande, e esse sentimento de culpa vai fazê-lo delirar, que vai ser preso, que vai ser levado para a cadeia, vai ficar 30 anos na cadeia, vai escrever um livro na cadeia, vai ter ratos na cadeia, a cadeia é suja, ou seja, ele fica numa situação muito desesperadora que perde completamente a noção da realidade. É um fluxo de pensamento contínuo que beira muito claramente o surrealismo, ok? Vamos ver 2 trechinhos dessa obra? O primeiro trecho mostra a obsessão do Luiz da Silva pela Marina. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Então vamos respirar e analisar. Essas palavras formadas a partir do nome de Marina indicam o quê? Uma obsessão, tá? Ele está obcecado pela Marina, completamente apaixonado. Além disso, ele fala que traça rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher. Percebam que são coisas aleatórias, mas que confluem para aquilo que é a obsessão. A espada remete a 2 coisas: a um instrumento de guerra, um instrumento que fere, mas também ao o elemento fálico, né, ou seja, aquilo que ele desejava, a Marina, e aquilo que vai ser o instrumento de assassinar, né, aquele que roubou a Marina. A lira remete ao instrumento musical e também à poesia lírica, ou seja, a Marina era como se fosse uma beleza de afetos e de sentimentos muito grande. Cabeça de mulher remete exatamente à Marina, em que é descrita com seus cabelos pegando fogo, uma menina super animada, e até nessa animação ele exagera, dizendo que às vezes ela parece uma cabra, né? Há uma animalização ali. Processos, orçamento, diretor, secretário, é a referência ao dia a dia do Luiz da Silva como funcionário público, ok? Seguinte trecho: que me importa que Marina fosse de outro? As mulheres não são de ninguém, não têm dono. Se a Germana fora de Trajano, Pereira de Aquino, Cavalcante e Silva, só dele. Mas há que tempo! E se a Germana, doente ou com saúde, quisesse ou não quisesse, lá estava pronta, livre de desejos, tranquila para o rápido amor dos brutos. Malícia nenhuma. Como a cidade me afastara de meus avós, o amor para mim sempre fora uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. Se Marina voltasse, por que não? Se voltasse esquecida inteiramente de Julião Tavares, seríamos felizes. Então veja a comparação que ele faz entre
a Marina e a avó. A avó era uma serviçal do avô, né, uma objetificação da mulher muito clara, né. Aí ele menciona a cidade como algo que, deforma as pessoas, né. E ao mencionar o rápido amor dos brutos, é um naturalismo que podemos dizer, foi nesse âmbito que ele foi formado, né. As experiências ou as lembranças relacionadas ao amor está muito vinculado aos instintos, ok? E, além disso, a gente percebe essa paixão alucinada dele, cheia de esperança para que a Marina pudesse voltar e eles seriam felizes. Então é a história de um indivíduo muito frustrado e obcecado por um amor que não deu certo. 2 perguntas para a gente completar, esta revisão. Temos aqui um exercício que afirma o seguinte: ponho-me a vagabundear em pensamento pela vila distante, entro na igreja, escuto os sermões e os desaforos. Ou seja, as andanças do Luiz da Silva. Aí, logo abaixo, ele diz: lembro-me de um fato, de outro fato anterior ou posterior ao primeiro, mas os dois vêm juntos, e os tipos que evoco não têm relevo, tudo empastado, confuso. Perceba a declaração que ele faz. Ele relatou as coisas confusamente. Logo, podemos confiar naquilo que ele relata? Não, porque se nem ele tem certeza daquilo que ele relata, ok? E o final confirma isso. De toda aquela vida havia no meu espírito vagos indícios. Saíram do entorpecimento recordações que a imaginação completou. Dito tudo, é correto afirmar que no trecho o narrador dê uma pausa, responda e aí você volta. Ou seja, nós temos como alternativa correta a letra B de bola. Evidencia sua confusão mental em que planos temporais se fundem de maneira caótica e fragmentária. Show de bola. Próxima pergunta. O que eu precisava era ler um romance fantástico, um romance besta, em que os homens e as mulheres fossem criações absurdas, não andassem magoando-se, traindo-se, histórias fáceis, sem almas complicadas. Infelizmente, essas leituras já não me comovem. Ou seja, acima de tudo, ele deixa evidente nesse texto a falta de comoção. Ou seja, uma pessoa que não se comove, ela está num estado mental delicado. E a pergunta remete a isso. Se o discurso literário aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando-o, pode-se dizer que Luís da Silva, o narrador protagonista de Angústia, já não se comove com a leitura de histórias fáceis, sem almas complicadas? Por quê? Qual o motivo maior? Letra A de acertou. Ele se afunda na negatividade própria de um fracassado. Jamais deixe-se banhar e dominar por sentimentos negativos como este, ok? Se a vida traz seus problemas, isto é um desafio, é um aprendizado para a gente se superar e por isso estamos aqui para ajudar vocês nesse momento decisivo para alcançar os seus sonhos de ingressar na USP ou em outros vestibulares, ok? Muito obrigado, um beijão para vocês e até o próximo encontro.